Aprender a andar sozinha mudou a minha vida aos 35 anos. E o ponto número um que eu quero comentar aqui nesse vídeo é sobre confundir companhia com direção. E o que que eu estou querendo dizer com isso? Durante muito tempo, eu busquei opiniões, validação, sempre buscando de pessoas alguma coisa que validasse aquilo que eu queria fazer. Então eu não tinha coragem, acho que a palavra certa é essa, para fazer o que eu queria fazer. Eu sempre tinha que contar aquilo para alguém, e não era para qualquer alguém, era para alguém da minha confiança. E se essa pessoa não validasse aquilo que eu estava querendo fazer, muitas das vezes eu tinha uma certeza 100% absoluta de que aquilo ali é real. Porque eu nunca fui uma pessoa que chegasse com ideias assim mirabolantes ou com ideias que não iriam dar certo. Por exemplo, eu não vou chegar para alguém e falar, ah, eu vou apostar no Tigrinho. Não. Eu chegava com base, com coisa sólida, com alguma ideia de negócio, alguma coisa. E se a pessoa não validasse aquilo que eu estava falando, eu ficava chateada com a pessoa, mas eu queria provar para a pessoa que aquilo ali ia dar certo. Então eu fazia de tudo para eu provar, mas eu fazia com aquela birra. Eu juntava todas as forças que eu tinha e eu falei, eu vou provar para ela que eu tô certa. Só que no final das contas eu não conseguia provar porque eu não tinha consistência de manter aquilo ali. E eu também não tinha direção, porque muita coisa era nova para mim. Então assim, uma coisa nova. Ah, eu tô com uma ideia, é nova. Eu não tô acostumada a fazer aquilo, eu não tenho na minha bolha, eu não tenho quem saiba fazer aquilo, e eu não vou sair compartilhando isso com qualquer pessoa. Então eu fazia sozinha. Aí eu poderia comprar um curso, alguma coisa que fosse acelerar o meu resultado, mas eu não mantinha consistência. Eu mesma não acreditava em mim. E com isso eu fazia por um tempo, depois acabava desistindo. E aí acabava que fortalecia aquilo que a pessoa falou para mim lá no início. Sai fora que isso aí é furada. Então acabava fortalecendo isso daí. Porque querendo ou não, eu fortalecia. Não de forma consciente. Eu sabia que aquilo ali era uma coisa real, que eu poderia conseguir alcançar, mas eu não conseguia. Então fortalecia aquilo que a pessoa estava dizendo para mim. E eu confundia essas coisas, eu confundia companhia com direção. E acabou que eu passei esses 35 anos da minha vida entregando o volante para outras pessoas, deixando outras pessoas conduzirem. É claro que isso que eu estou falando aqui, eu estou falando que é de forma muito automática. Eu não tinha essa consciência. E é muito engraçado que falando aqui hoje, parece que os 35 anos passaram assim. Eu não tenho consciência de que eu já vivi 35 anos. É muito doido isso que eu vou falar. Eu não sei se eu vou nem conseguir colocar isso em palavras. Eu não tenho a sensação de que se passaram 35 anos. Mas o bom é que eu acordei. O segundo ponto importante é que ninguém vai vir me resgatar. Eu sempre vivi com a sensação de que alguém ia vir me resgatar. Eu não sei muito bem explicar, mas ele anda de mão dada com esse ponto número um que eu falei sobre validação. A sensação é de que eu só conseguiria andar, eu só conseguiria fazer aquilo ali se eu tivesse alguém que me segurasse na minha mão, alguém que me apoiasse, sabe? É essa sensação que eu tenho, de que eu precisava de alguém, que alguém precisava vir para me dar a mão, falar, vamos, eu vou com você. E eu não tinha esse alguém, não tinha essa pessoa. E cai naquele ponto também que eu falei, eu acabava ficando com raiva da pessoa. Raiva assim, né? Não é que eu parava de falar com a pessoa, não. Mas eu acabava ficando chateada com a pessoa por ela não acreditar em mim. Só que eu também não acreditava em mim. Então eu vivia esse tempo todo esperando que alguém viesse me resgatar, esperando que alguém viesse validar o que eu estava falando, para que talvez eu mesma conseguisse acreditar naquilo. Porque afinal de contas eu criei evidência a minha vida inteira de que eu não conseguia concretizar. Então, tudo eu tentava coisas novas, mas eu criava evidências de que eu não era capaz. Então, aquilo validava mais ainda a minha crença e a crença das pessoas. O terceiro ponto é sobre a solidão do crescimento. Eu não sei, no caso de vocês, mas eu fui treinada, fui criada para pertencer.
Eu fui ensinada de que eu não posso desagradar, de que eu tenho que fazer, mesmo que me desagrade, tá? Você vai sofrer, mas você não pode desagradar os outros. Vou dar um exemplo, só para ficar concreto o que eu estou querendo dizer. Quando eu era criança, né? Então, quando a gente é criança, a gente, em qualquer fase da criança, tem adulto que, não sei por qual motivo, tem algumas brincadeiras, e eu estou fazendo aspas com o dedo, porque eu não acho que isso é brincadeira. Tem adulto que usa algumas palavras pejorativas com outras pessoas, e a gente, quando a gente é criança, a gente sente isso, só que a gente não pode falar. Então eram brincadeiras que faziam comigo, um adulto fazia comigo, uma brincadeira que eu não gostava, muitas vezes me ofendia e eu tinha que ficar quieta. E eu cresci assim. Então, até depois de adulta, coisas que ultrapassavam o limite mesmo, eu normalizei. Assim, aquilo tá me incomodando, eu tô ficando triste com a situação, tô ficando sem graça, enfim, mas eu tô quieta. Porque eu fui treinada para ficar quieta. Você não pode reclamar, você não pode falar que não, você tem que agradar, mesmo sangrando. Você pode estar sangrando por dentro, por fora, que você não pode em momento nenhum levantar a voz para essa pessoa. Então, eu pensei o seguinte: ah, então eu preciso seguir isso. Então, se eu me impor, se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou ser excluída. Se eu tiver que brigar, se eu tiver que falar com essa pessoa, ela vai me excluir. Então, eu cresci sem falar nada. Eu cresci sempre aceitando tudo. Tudo, 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 tolerando absolutamente tudo. Por mais que eu achasse aquilo absurdo, às vezes eu até discutia com a pessoa, dependendo de quem fosse, mas essa pessoa voltava para minha vida de novo. Eu não afastava ela da minha vida, ela voltava. Porque normalmente é algum parente, alguém que eu tenho um relacionamento próximo. Então, eu sempre tolerando aquilo. Depois que eu tomei consciência de que eu não precisava tolerar nada que não fizesse sentido para mim, eu comecei a me afastar de algumas pessoas. Porque eu comecei a perceber que elas não estavam na mesma frequência que eu. No caso, hoje, eu tenho uma outra consciência minha do passado. Então, hoje eu estou buscando construir patrimônio, eu estou criando conteúdo, eu estou estudando, eu estou. Hoje é sábado, eu estou aqui gravando esse vídeo. A gente está em Copa do Mundo, inclusive, ontem teve jogo. Ontem à noite eu estava estudando. E nada contra quem assiste, eu não estou aqui criticando, eu estou falando que eu estou num momento diferente da minha bolha. Então, eu acabei me afastando de algumas pessoas. Até porque tem certas coisas que quando a gente começa a tomar consciência, quando a gente para de viver no automático, quando a gente começa a perceber as coisas, a gente começa a questionar, mas isso faz parte, isso está de acordo com os meus valores? E não. E a resposta era não. Então, todas as pessoas que eu tinha um contato muito próximo, se eu for parar para pensar, eram pessoas que não estavam alinhadas com os meus valores. Só que eu não queria falar isso. Eu não tinha coragem de falar, fulano, isso aí não tá de acordo com o que eu penso. Eu não tinha coragem. Eu sabia que aquilo ali era errado, que não era legal, mas eu não tinha coragem. Exemplo, traição. Amigas minhas que traem o marido, que traem o namorado, que ficam com quem é casado. De novo, nada contra, não estou aqui apontando o dedo, mas isso não faz parte de mim. Esse valor não é meu. Sempre normalizei isso, porque eu fui treinada para normalizar, sempre convivi com isso, mas eu sempre achei isso estranho. Hoje, eu sei que isso é um valor meu, é um princípio meu, então eu não quero andar com essas pessoas. Uma frase muito bacana que eu escutei um dia é: não ande com quem você não seria. Então eu não quero andar com pessoas que fazem isso, seja homem ou seja mulher. Quando eu tomei consciência, eu fiz uma limpa. Eu comecei a fazer tudo sozinha. Não é que eu abandonei todo mundo, que eu tô vivendo numa ilha deserta, não é nada disso que eu tô falando. Eu tô falando que eu me afastei de pessoas que já não faziam mais sentido. Algumas pessoas são da minha família, não tem como eu me afastar totalmente, mas continuo amando, mas de uma forma que eu tenho bastante consciência que essa pessoa não tá alinhada comigo. Então, muitas das vezes a gente acaba se sentindo sozinho, porque a gente acaba não tendo com quem compartilhar. Eu não tenho com quem compartilhar que eu estou criando conteúdo. Aí todo mundo ri. As pessoas vão falar: o que que é isso? Você ficou doida? Virou blogueira? Então eu não falo.
não falo pra ninguém. E eu sou até a favor de não falar, tem certas coisas que eu acho que quando a gente fala, não é nem que a pessoa vai colocar olho, não é nem nesse ponto que eu tô falando. Eu tô falando que quando a gente, por exemplo, no meu caso, eu tô aqui, tô criando conteúdo, o canal ainda é pequeno, e eu não sei se isso aqui vai dar certo. Por mais que eu confie que vai, por mais que eu tenha fé que vai, eu sei que vai, se eu não desistir, eu sei que vai, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha. Então, se eu conto pra alguém e essa pessoa me desanima, por mais que eu esteja confiante, ela vai baixar a minha energia. Eu vou ficar meio assim, poxa, será que ela tem razão? Será que não tem? E então tem certas coisas que eu acho que a gente não tem que falar. E pelo outro motivo também, eu acho que tem gente que a gente pensa que a pessoa tá recebendo aquilo ali de uma maneira, mas ela recebe de outra. E ela pode querer, talvez não pro seu mal, mas ela pode estar querendo te proteger, vai fazer você desanimar de alguma forma. Então a gente acaba que caminha sozinho por esse motivo, por não estar mais alinhado com essas pessoas que são da nossa bolha. Então a gente tem que furar a bolha para alcançar novas coisas. Até porque, convenhamos que se a minha vida tivesse que mudar, a minha vida já teria mudado. Eu tenho total consciência de que são pessoas novas que vão mudar a minha vida e não essas pessoas que eu conheço, não o que eu faço. Eu preciso fazer coisas diferentes, eu preciso ter acesso a pessoas diferentes para que a minha vida mude. E eu tenho consciência de que eu vou ter que passar um período sozinha para isso acontecer. Um outro ponto também que aconteceu comigo em específico. A minha mãe, ela não me criou para voar. A minha mãe não me criou para ir para o mundo. E eu só tomei consciência disso aos 35 anos. Eu fui criada para não sair de casa, para não expandir, sendo bem direta ao ponto aqui. Eu fui criada para não expandir. Eu estudei, eu fiz faculdade, eu fiz tudo como manda o figurino, mas sempre para ficar ali, dentro da redoma. Eu fui criada para não sair dali. E eu não percebi isso. Eu não percebi. Tanto que eu falei no início do vídeo que, na minha cabeça, é muito difícil de eu perceber que já se passaram 35 anos. Parece que teve um período da minha vida, parece que os últimos 10 anos da minha vida eu passei dormindo. Porque eu não vi esse tempo passar. Não vi. Ele passou assim, ó. E isso, não tô apontando o culpado, não tô falando que a minha mãe tem culpa de nada, não é nada disso, mas isso atrapalha o crescimento, o nosso crescimento. Porque isso já começa a ser introduzido na nossa cabeça quando criança. E se alguém ali, quando você pega uma certa idade, se alguém não te cutuca, fala assim, ó, tá acontecendo isso, 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 você não vê. E não aconteceu isso comigo, eu não vi. Eu fui cutucada aos 35 anos. Eu sei que ela não fez isso por mal, isso foi uma forma de me proteger, é uma proteção que acaba se tornando uma prisão. E esse ponto acaba ligando com o próximo ponto que eu vou falar, o preço de começar tarde demais. Eu tenho 35 anos e eu ainda moro com a minha mãe. O que eu planejei para mim lá atrás, quando eu volto no tempo, quando eu penso lá nos meus 15 anos, não era o que eu pensava. Se eu pensar na minha meta de vida quando eu tinha 15 anos, eu com 35 não estaria vivendo essa vida que eu estou vivendo hoje. Eu já estaria vivendo uma vida diferente. Mas aquela vida tradicional que eu fui ensinada a viver, que é o quê? Estude, arrume um emprego, arrume um parceiro, case e tenha filho. Então, lá atrás, eu imaginava que com essa idade eu estaria casada, com um filho e trabalhando num lugar ok, ganhando super bem, maravilhosamente bem, e com uma vida feliz. Que foi isso que eu fui ensinada. Então, hoje, quando eu chego aos 35 anos e vejo que nada disso aconteceu, dói. Porque, no meu caso, esses últimos 10 anos que eu passei, igual dos 25 aos 35, eu parece que eu não vivi esses anos. Assim, é tudo muito doido, não sei. Parece que esses anos eu não vivi. Parece que eu vivi dormindo esse tempo todo. E ficar pensando nisso, eu sei que não é bom, mas é como se eu tivesse perdido 10 anos. Na minha cabeça eu falo, eu perdi 10 anos. Eu tive um relacionamento durante 10 anos, mas
Nada mudou. Eu pensava que eu estava andando, só que parece, né, hoje, uma explicação que eu acho que eu tenho, eu andava um, voltava dois. Andava um, voltava dois. E o tempo passou, porque afinal de contas ele passa, né? E hoje eu tô morando com a minha mãe. E aos 35 anos, isso pra mim não é legal, porque a gente sempre fica com aquela sensação de que estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado. Mas o que que eu trago de reflexão para isso? Eu tenho essa sensação, eu tenho sim. Mas eu tenho essa voz na minha cabeça que fala assim: você tá atrasada, você tá atrasada, você tá atrasada. Mas eu também tenho uma outra voz totalmente consciente que fala assim para mim: ó, você tem 35 anos, você mora com a sua mãe sim, você não tá onde você queria estar, mas o que importa agora é o que você está fazendo hoje que vai te levar para essa vida que você quer viver. O que passou, infelizmente ou felizmente, não tem como mudar. Mas a vida que você busca tem como você se programar agora, porque você está consciente, então tem como você se programar agora e caminhar, tomar atitudes que vão te levar para viver essa vida que você quer hoje. E saiba de uma coisa, essa é a minha outra voz falando comigo. A sua vida hoje é resultado de tudo o que você fez lá atrás. Então pensa, esses 10 anos que você fala que você viveu no automático, você teve hábitos ruins, você fez coisas ruins que te trouxeram para essa vida que você está hoje. Então, se você trocar isso, agora que você já entende a importância da consistência, que você sabe que é a consistência que faz realmente o ponteiro mexer. Agora que você tem consistência, que você tem consciência da consistência, muda. Faça, pratique hábitos e comportamentos que vão te levar para a vida que você quer viver. Porque no passado você fez comportamentos totalmente contrários, sem perceber, que te trouxeram para essa vida que você está hoje. Então, se você inverter, se você começar a ter comportamentos e atitudes que vão te levar para uma vida que você quer viver, você vai alcançar essa vida que você quer viver. Só não acontece se você desistir, que foi isso que eu fiz no passado o tempo todo. Eu fiz várias coisas, eu tinha várias ideias, eu queria fazer várias coisas, mas eu desistia. Eu posso enumerar aqui, o vídeo vai ficar com 1 hora. Eu fiz várias coisas, várias, 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 que eu tinha 100% de certeza que ia dar certo. E iam, se eu tivesse continuado. Mas eu não continuei. E por último, e não menos importante, andar sozinha não é não precisar de ninguém. Não é que eu tô isolada do mundo, eu tenho família, eu convivo com a minha família, eu tenho amigos, eu trabalho, eu convivo com as pessoas no meu trabalho, eu tenho mentores, eu ouço conselhos de pessoas que estão aonde eu quero chegar. Sim, mas a diferença é que agora a decisão final é minha. Eu não espero mais a validação de ninguém, eu não espero mais o apoio de ninguém. Quando eu quero alguma coisa, eu busco direção com alguém que já percorreu aquele caminho, no caso de mentores. Então, se eu tenho uma ideia, eu vou buscar alguém que já fez esse caminho, uma pessoa que vai poder me orientar. Eu não vou buscar uma pessoa da minha família para me dar um conselho, porque essa pessoa da minha família, ela não vai saber me aconselhar sobre aquilo ali, porque ela não passou por aquele caminho. Então, eu vou buscar conhecimento, vou buscar direção com quem passou pelo aquele caminho e eu vou ouvir essa pessoa. Então agora eu busco a direção com essas pessoas. A decisão final é minha, como eu falei, mas eu parei de ficar esperando pessoas me aprovarem as minhas ideias para eu me mover. Então hoje quando eu tenho uma ideia, e eu tenho várias aqui, eu vou, faço, se fizer sentido. Se tem alguém que já fez esse caminho, essa pessoa tá legal, eu vou, busco essa pessoa, se eu tiver acesso a ela, ela vai me orientar, eu vou fazer o que tem que ser feito e não vou esperar a validação de ninguém. Se alguém falar, ah, você está errada, ah, você está fazendo alguma coisa, eu não vou ouvir. No passado eu também não ouvia, só que eu queria provar para a pessoa que eu estava certa. Eu acho que esse foi o meu problema. Eu não ouvia a pessoa quando a pessoa vinha me buzinar no meu ouvido. Só que eu queria provar para ela que eu estava certa, mas nem eu mesma acreditava em mim. Hoje é diferente. Hoje eu tenho 100% de certeza. Eu posso estar errada, tá? Não é que eu tô 100% certa,
mas eu acredito em mim, eu acredito naquilo ali, e mesmo que alguém venha falar no meu ouvido, eu não vou ficar querendo provar nada pra ela. Tá bom, fulano, ok, não pedi a sua opinião, mas fica com a sua opinião aí que eu vou ficar com a minha aqui. E internamente, eu já tô trabalhando isso para eu não ficar preocupada com aquilo. Então, assim, a fulana não aprovou, ok, vamos continuar se falando, mas eu não preciso da sua aprovação para eu viver a minha vida. E aprender a andar sozinha mudou a minha vida aos 35 anos. Eu trouxe esse formato de vídeo aqui um pouco diferente hoje. E eu gostaria de saber, você que chegou até aqui, você prefere os formatos antigos ou esse formato de vídeo aqui mais conversa, menos editado e mais vida real? Me conta aqui nos comentários.